Olá, eu me chamo Elizabeth Martins Abreu, sou estudante de pedagogia pela Uniaselv. O nome da minha tutora é Maria de Lourdes Pereira e eu vou fazer aqui a apresentação do meu slide do paper, né? A disciplina é Estágio Curricular Obrigatório 2, Educação Fundamental, anos iniciais. A área de concentração que eu escolhi foi metodologias de ensino e o tema, a importância da matemática lúdica nos anos iniciais do ensino fundamental. Justificativa. A matemática lúdica se encaixa por modelo de metodologias ativas, justamente por ajudar a engajar os alunos em propostas interessantes e integrativas. Assim, os conteúdos tornam-se mais contextualizados, relevantes e descomplicados para o estudante. Objetivos: conhecer e acompanhar a rotina do ambiente escolar, vivenciar processos de ensino e pesquisa na escola, elaborar, desenvolver e avaliar projetos educativos com base na realidade do ensino fundamental, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes perante a realidade educacional, bem como atividades de autonomia. Conhecer a escrita dos planos de aula, discutir o processo de formação docente nos anos iniciais do ensino fundamental, sistematizar a proposta de trabalho para o estágio nos anos iniciais, desenvolver experiências sociais, educativas na unidade escolar e no campo de estágio. Discutir como ocorre o processo de organização do trabalho docente. A fundamentação teórica, eu escolhi duas citações para fazer o slide, né? A área de concentração escolhida para o meu trabalho foram as metodologias de ensino. Uma metodologia nada mais é que o direcionamento para a realização de algum objetivo, alcançando a linha de chegada. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a responsabilidade pela formação do cidadão é ainda maior. É com as crianças que surge a necessidade de construir bases sólidas para que, quando crescerem, possam usufruir da sociedade de maneira positiva e participativa. Smoley e Diniz, 2007, página 12, nos fala a respeito disso, né? Ele fala: o jogo pode ser visto como uma das bases sobre a qual desenvolve o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de sistematizar e abstrair e a capacidade de interagir socialmente. Entendemos que a dimensão lúdica envolve desafio, surpresa, possibilidades de fazer o novo, de querer superar os obstáculos iniciais e o incômodo por não controlar todos os resultados. Através do brincar, a criança passa a compreender as características dos objetivos, seu funcionamento, os elementos da natureza e os acontecimentos sociais. Ao mesmo tempo, ao tomar o papel do outro na brincadeira, ele começa a perceber as diferentes perspectivas de uma situação, o que lhe facilita a elaboração do diálogo interior característico de seu pensamento verbal. Oliveira, 1996, página 144. Eu escolhi para os slides essas duas citações para fundamentar e dar força ao meu trabalho, né? Porque, como os dois falam, o jogo ele
ensina a criança de uma forma divertida, prazerosa, e através do jogo a gente pode ensinar a criança que a vida não é só vencer, né? E que o importante na vida também não é só vencer, é participar. E que sempre haverá um vencedor e um perdedor em um jogo. Mas que nem sempre perder é só ruim, né? A gente aprende também com a perda. A gente tira algo de bom com a perda. A metodologia, o estágio foi realizado na Escola de Ensino Fundamental Quiteriense. Acompanhei a turma do primeiro ano do ensino fundamental. Durante os dias de observação vividos na sala de aula, pude observar que a professora regente trabalhava dentro da matemática com os alunos o conhecimento geométrico, sequências numéricas, medidas e comprimentos, adição e subtração, entre outros. E por esse norte que segue minha regência. As atividades foram desenvolvidas de forma lúdica e prazerosa, de forma a promoverem o interesse e o desenvolvimento das habilidades dentro da área da matemática. Através da interação com a professora regente, foi possível facilitar a conclusão do planejamento para colocar em ação na sala de aula os conteúdos que incluem o aprendizado matemático e principalmente tive o cuidado em desenvolver o interesse nas crianças para explorar o ambiente o qual estudam e no aprendizado escolar das mesmas. A matemática está presente na vida de todos nós e é considerada componente importante para a convivência em sociedade. Em nosso dia a dia, fazemos contas, utilizamos números, raciocínios lógicos e operações matemáticas. Então, aqui mais uma vez na metodologia, eu venho falar para vocês a importância da matemática, né? É algo que a gente tem que começar a aprender na educação infantil, sim, porque é algo que levamos para a vida inteira e hoje a nossa educação brasileira, infelizmente, tem um certo atraso no ensino da matemática por conta dessa falha, né? Da gente não ter trabalhado anteriormente desde a educação infantil, porque hoje em dia a nossa base na educação infantil já está melhorando muito e já é trabalhado a matemática, sim. Observação. O prédio da escola é distribuído em 8 salas de aula, funcionando em 2 turnos, né, oferecendo ensino fundamental do primeiro ao 5º ano do ensino fundamental. No período matutino e vespertino, possui uma cantina, 4 banheiros, uma sala para diretora, secretaria, sala dos professores, onde acontecem os planejamentos, sala de coordenação e diretoria. A infraestrutura. Toda a infraestrutura necessária para o controle e desenvolvimento educacional dos seus alunos, como, por exemplo, possui alimentação, área verde, sala de leitura, sala de professores, pátio descoberto, banda larga, internet, lixo reciclável, campo de futebol e, que eu esqueci de citar, mas vou falar agora, uma sala de atendimento especializado, o AEI. O prédio, o tipo de prédio é a estrutura de alvenaria, né? As dependências, espaço para atendimento aos pais e responsáveis. As salas de aula são climatizadas, forradas, né? E a sala dos professores, áreas de lazer, estrutura para a realização de esporte, espaço destinado à socialização de trabalhos realizados pelos estudantes e para informações pertinentes ao funcionamento da escola.
acessibilidade para pessoas com deficiências física, visual e entre outras. Ou seja, o prédio é uma escola adaptada para pessoas com necessidades especiais, né, física, e tem o atendimento especializado, como eu já falei antes, e é um prédio bem conservado, digamos assim. Eu não tive roteiro de entrevista, né? Meu plano de aula, a minha regência, eu trabalhei os números, né? Antecessor e sucessor, propus atividades lúdicas, pescaria dos números, onde eu citava um número e pedia ao aluno que fosse lá pescar o seu sucessor ou antecessor. E a criança pescava e ia lá no quadro colocar o número que ela pegou, né? Formando sequências crescente e decrescente, também foi trabalhado quantidade no caderno de atividade. Também trabalhei de forma lúdica as quantidades, números e quantidades, né? Que eu fiz um quebra-cabeça com números e quantidades e as crianças montavam, né? Coloquei um tapetinho no chão e assim a gente fez. Na aula de português também a gente fez essa aula lúdica, né? Eu fiz pipocas das consoantes e das vogais e em um tapete coloquei no chão, né? Eu utilizei sacos de pipocas ilustradas para as crianças colocarem as mesmas nos sacos, formando sílabas e em seguida as pequenas palavras. No final do turno, antes de terminar a aula, a gente fazia uma atividadezinha no caderno para fixar tudo que foi visto e aprendido pelas crianças. A minha vivência do estágio a minha vivência e trajetória ao longo deste estágio em educação fundamental me ofereceu um grande conhecimento prático, que foi dialogado teoricamente pelo que já vinha sido discutido no decorrer do meu curso. Eu me deparei com os enfrentamentos, desafios, lutas e possibilidades de construção e reconstrução enquanto professora. Diante da prática pedagógica, com a experiência do dia a dia dos professores em sala de aula, percebi que no decorrer destas práticas encontrei muitas dificuldades no processo educacional, mas que ao mesmo tempo eu pude perceber o qual importante e satisfatório é esta profissão, porque nos possibilita vivenciar junto às crianças seu aprendizado, suas dificuldades, as suas conquistas e a satisfação de saber que nós somos responsáveis pelos conhecimentos adquiridos pelas crianças. Então, assim, no meu ponto de vista, foi uma experiência única. Eu que já sou professora da educação infantil, né? Mas atuar no ensino fundamental para mim foi uma experiência única, inenarrável. Aqui as referências, né? São os teólogos os pensadores, os estudiosos as obras que eu estudei, né? Para embasar meu trabalho. Aqui o link, né? Da minha apresentação. E no final eu escolhi essa citação, né, do pensador, o professor José Del Carlos, onde ele diz: o verdadeiro matemático é aquele que soma talentos, subtrai as dificuldades, multiplica as conquistas e divide as alegrias. E ser professor, para mim, é isso. A gente, com talento, e com uma forma toda especial, que só o professor tem, a gente faz tudo isso. A gente somos talentos, a gente dá um chega para lá nas dificuldades, multiplicamos as conquistas e as alegrias são divididas entre alunos e professores e família. E é isso. Obrigado pela atenção.